Então vamos aqui à primeira pergunta de hoje. É uma senhora que pergunta: como podemos falar para nossos filhos que os jogos na internet, da maneira como foram criados, vem sendo uma porta para as forças evolutivas agirem e influenciarem fortemente as crianças e os adolescentes? Bem, esses jogos que a TV programa fazem parte do trabalho das forças do caos. E com toda a neutralidade, você pode resumir ao seu filho aquilo que você pensa desses jogos. E antes de fazer isto, você peça ajuda da sua alma, do seu espírito. Peça ajuda para você conversar com ele da forma mais neutra possível e da forma mais simples também possível. E você se colocando diante da sua própria alma, antes de tocar num assunto tão delicado, você se colocando diante da sua alma e pedindo inspiração a ela, é claro que a alma do seu filho vai também colaborar com a sua, porque a alma do seu filho não deve estar muito contente de vê-lo diante daqueles jogos. Então, entre as duas almas, vocês podem se dispor a guiar a personalidade do seu filho, a guiar o seu filho aqui encarnado. Mas tenha sempre presente que isso deve ser feito com muita neutralidade, com muita imparcialidade, porque se seu filho reagir, não vai ser bom para ele e nem vai ser bom para este contato. Então você pense bem na sua alma antes de falar com ele e procure usar a máxima neutralidade, porque assim a sua alma e a alma dele poderão ajudar nesta tarefa. E outra pessoa diz que durante uma aparição em Aurora, a Mãe Divina disse a seguinte frase: meu filho, Jesus, virá buscar os dons que foram dados a vós. E isso não é apenas uma teoria. Bem, sempre que nós nos oferecemos ao universo para servir e não escolhemos tarefas e vamos servir lá onde é necessário, aceitando aquilo que surge, os nossos dons vão ser aplicados, vão ser conhecidos. Todos nós recebemos dons antes de encarnar. Há coisas que nós desenvolvemos aqui, mas há outras que já nascemos com elas. Coisas positivas para servir ao mundo e à humanidade. Então isso é que chama-se dons. Isto é o que a Mãe Divina está querendo dizer com dons. E quando nós não estamos escolhendo o serviço a ser feito, estes dons emergem. E nós vamos verificar que esses dons correspondem àquilo que é necessário para nós servirmos. E todos nós temos esses dons. Mas como não estamos muito bem conscientes da lei do serviço, como não estamos muito bem conscientes de que a alma está aqui para servir, a mãe então está perguntando que o universo, a uma certa altura, vai pedir contas desses dons que nos deu. E uma pessoa gostaria de saber até que ponto ela pode anunciar a palavra de Deus
ou não deve? Até que ponto ela deve anunciar a palavra de Deus ou não? A sua vocação para isso é que vai atrair os seus ouvintes. Então não se trata de procurar pessoas para anunciar a palavra de Deus. Se a sua tarefa for essa, essas pessoas vão se sentir atraídas por você. E aí, quando essas pessoas se aproximarem e quiserem ouvir, aí você vai fazer com elas aquilo que puder. Mas para alguém querer anunciar a palavra de Deus, precisa que as pessoas que querem ouvir apareçam. E isso é um sinal de que você deve fazer este trabalho. Uma pessoa iniciou recentemente um curso de psicologia e tem a intenção de auxiliar pessoas que possam ter alguma dificuldade nesse campo psicológico. E ela está nesta escola de psicologia e ela está um pouco em dúvida porque os professores, os instrutores não acreditam muito em coisas espirituais e ela está em dúvida se termina esse curso, se continua ou se vai fazer outra coisa. Bem, se você pretende atuar como psicóloga, para você fazer isto profissionalmente, você vai precisar deste diploma. E então você vai conseguir este diploma para poder exercer sua profissão profissionalmente, oficialmente. Então, neste caso, você não é obrigada depois a trabalhar conforme algum dos seus instrutores ensinaram. Você terá a sua forma de trabalhar. Se você tiver realmente vocação para fazer isto, você terá a sua forma de fazer isto. Então você está num curso que pode dar a possibilidade de você ajudar os outros depois. Se esta é a sua meta, não se preocupe com aquilo que estão lhe ensinando, porque depois você vai usar aquilo que lhe serve para o seu trabalho e vai deixar de lado aquilo que para o seu trabalho não é útil. Uma pessoa gostaria de receber esclarecimentos a respeito do que foi uma visão que ela teve ao acordar. Ela viu, logo que acordou, com os olhos fechados, 3 cavalos brancos, fortes, altivos, estavam juntos com as patas dianteiras bem erguidas. E era uma imagem muito positiva que a impressionou muito. Então, nos sonhos e nas visões, os cavalos brancos podem estar simbolizando os nossos 3 corpos. Se você viu 3 cavalos brancos, poderiam estar representando os seus 3 corpos. O corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. E se eram brancos, é porque esses 3 corpos seus já estão preparados para o serviço ao planeta. O símbolo do cavalo, como o nosso corpo, é porque nós estamos como que montados no cavalo. Nós estamos como que usando o nosso corpo para servir. Isto no mundo dos símbolos, no mundo dos sonhos. E como o cavalo é um animal muito positivo e que tem a consciência do seu serviço ao homem, à sua humanidade, como espécie animal, aliás, os cavalos são uma porta de entrada para a alma-grupo começar a criar uma alma
dentro de um animal. Então, você está com 3 corpos que estão preparados para começar a servir ao mundo. Bem, esta pessoa viu ao lado da sua cama, quando acordou, uma figura que lhe pareceu estranha e querendo influenciá-la. Aqueles que sonham com coisas assim, que sonham com figuras ou personagens que querem nos instruir, querem nos ensinar qualquer coisa, querem, enfim, nos influenciar, a gente faz o sinal da cruz, aquela cruz cristã, diante da imagem. E se a imagem é negativa, se aquilo está se apresentando com intenções involutivas, tudo se dissolve. Porque esse símbolo da cruz é muito importante tradicionalmente também por dissolver forças involutivas. E quando se trata de saber o que está acontecendo realmente em uma visão, em um sonho, o sinal da cruz é muito útil. Mesmo dentro de um sonho, se você não está muito segura do que está vivendo ali, você se lembre de fazer o sinal da cruz, que o sonho se dissolve, o sonho termina imediatamente. E isto é válido principalmente quando se sonha com figuras espirituais, como muitas pessoas sonham com Jesus, sonham com Maria, sonham com Padre Pio, como nos relatam. E principalmente quando estamos diante dessas figuras em sonhos, uma das formas de nós sabermos se são autênticas, se são reais, e se não são coisas feitas pela nossa mente ou por forças que querem nos iludir, faça-se o sinal da cruz e logo se vê se isto é real ou não. E fazendo o sinal da cruz, se a figura persiste e começa a falar com você e continua se dirigindo a você, é porque a figura é autêntica. E uma pessoa está com um filho de 6 meses e não sabe se vai criá-lo comendo produtos animais. E dizem a ela que as crianças podem precisar disso. E nós não conhecemos a tendência delas, então que seria muito arriscado com esse atual DNA que a gente desse carne para as crianças. Você busque um pediatra espiritualista e consulte-o sobre isso cuidadosamente. Consultando um pediatra espiritualista, ele vai saber conduzir você nesta tarefa. Mas aí, não fique escutando pessoas que, em princípio, já são contra a você criar um vegetariano. Você consulte um pediatra competente e que seja espiritualista, que possa dialogar com você sobre o assunto. E aqui, ela, em um sonho, presenciou um ser que falava telepaticamente com ela. Mas esta linguagem telepática, ela não se lembra como foi. Ela recebeu várias instruções, mas o ser não parecia um ser desta terra. Era um ser de baixa estatura que conversava com ela telepaticamente. Ela sentiu que estava em colóquio com ele, mas depois que despertou, não se lembra o que falaram, mas se sentiu um pouco diferente. Se sentiu um pouco diferente e depois disso
ela se sentiu um pouco infeliz, porque não estava segura do que tinha acontecido. Bem, se o encontro não se deu com palavras, e se foi uma telepatia, você talvez estava ali naquele colóquio reagindo um pouco mentalmente, sem perceber. E por isso ficou infeliz no fim. Mas pelo fato de você estar reagindo, não é que você não se lembra do que ele lhe disse. Porque se fosse um ser não da nossa linhagem terrestre, ele não podia falar com você com as palavras daqui. Então tinha mesmo que ser uma comunicação telepática. E como você diz que houve uma comunicação telepática, parece que o encontro foi autêntico. Então agora você teria que fazer o propósito de aquilo que ficou no seu subconsciente ou aquilo que ficou no seu inconsciente depois desse encontro, você ter o propósito de seguir, você ter o propósito de cumprir. E aí você vai perder esse sentido de tristeza. Esse sentido de tristeza é um pouco o sentido de você ter perdido uma oportunidade, de ter eventualmente encontrado um instrutor de um outro plano ou que não seja desta terra. Qual é o significado mais profundo contido na palavra morte, na oração da Ave Maria, nesta época? Pergunta uma pessoa. Porque na Ave Maria se diz: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Então, na hora da nossa morte, na Ave Maria, tem também um sentido oculto. Não é só isso que está claro. Porque a Ave Maria, neste ponto, está chamando uma ajuda para que a gente tenha o melhor pensamento possível na hora de desencarnar. Porque o nosso último pensamento pode determinar certas coisas na futura encarnação. Então a Ave Maria, apesar de ser uma oração muito comum e muito normal, ela tem seu lado oculto. E quando se chama rogai por nós agora e na hora da nossa morte, tem esse lado oculto de estar nos preparando para estarmos bem lúcidos naquela hora, estarmos bem acompanhados naquela hora de forças superiores, para que tenhamos um pensamento correto, tenhamos um pensamento positivo. E depois pergunta esta mesma pessoa o que representa a enxaqueca e o que é possível fazer para solucionar este assunto. É cuidar de não pensar negativamente. É o pensamento negativo que a longo prazo ou a médio prazo começa a produzir enxaqueca. E como podemos transcender a mente, estar no coração e inteiros no trabalho da oração? Você não consegue ficar inteiro numa oração e não consegue transcender a mente mecânica numa oração se você não mantém a intenção antes de orar direito. Então, você tem que ter a intenção de orar corretamente, de estar concentrada na oração o tempo todo. E aí, quando chega no momento de orar, você logo entra no alinhamento. Agora, se você está distraída, agitada e de repente senta para orar, de repente, você vai ali ocupar seu tempo em se acalmar, em se equilibrar, não é? Em se alinhar e tudo isso. Mas é preciso, para você transcender a sua mente na oração e entrar em um outro nível de atividade de consciência, é preciso que você se prepare para isso, que você tenha a intenção de, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, ter os seus momentos de oração.
Mas é preciso que você mantenha isso na consciência antes da oração. Porque aí quando você chega ali, você está preparada. E esta mesma pessoa pergunta o que fazer diante de pessoas próximas que tentam de todas as formas fazer com que voltemos a viver a vida comum. Evidentemente, você dá a entender que são pessoas muito ligadas a você, não é? E que querem interferir nesse seu caminho. Então, você não reaja. Você receba o que elas têm a dizer, você receba as objeções dela com amor, e enquanto elas estiverem reagindo, enquanto elas estiverem se dirigindo a você, tentando tirar você dessa proposta, você vá orando internamente por elas. Não reaja durante esses encontros e durante essas insistências. Você não reaja e interiormente fica orando por ela. São pessoas que fazem parte do nosso karma material. E se você não reage, você não prolonga esse vínculo kármico negativo. E se você, durante esses processos, você ora por essas pessoas, você vai contribuindo para que este karma vá terminando, vá se resolvendo. Uma pessoa, a pedido da mãe, ligou a televisão para ver um programa sobre animais. E ficou muito impressionada, porque ela gosta de orar pelo reino animal. E na televisão ela ficou muito chocada com o que viu a respeito de animais e como eram tratados e tudo isso. Se você tem a intenção de orar pelo reino animal ou pelos reinos da natureza, você não vai se inspirar nem buscar notícias na televisão para estimular você, não é? Para não se alterar e para você não ficar impedida de fazer o seu trabalho. Então, não é preciso você se inspirar em coisas que a televisão lhe mostra para orar pelas coisas. Se você se puser a orar pelas coisas sem ver a televisão, você vai ver que você vai orar muito melhor e que você não vai ficar influenciada por aquilo que lhe é mostrado. Nem sempre a gente precisa saber o que se passa para orar por algo. Você pode estar orando por um país que está muito tumultuado pelas guerras internas ou externas, mas para fazer esse trabalho de oração você não precisa saber o que se passa. Não precisa se informar detalhadamente do que está se passando. Basta você sentir com seu coração qual é a necessidade daquele povo, daquele país ou daquela situação e orar. Não há necessidade de saber de detalhes. Esses detalhes vêm somente influenciar a sua mente e eventualmente dar uma cor um pouco emotiva à sua oração. E assim, emotivamente, a sua oração vai ficar um pouco mais pesada e não vai poder subir tão alto e chegar lá no nível aonde a sua alma quer que ela chegue. Venho reparando uma mudança grande na maneira como as orações são agora conduzidas. Estão sendo feitas orações próprias da Igreja Católica, que eu conhecia desde pequena. E uma das participantes do meu grupo de oração chega até a ir com uma camiseta do Papa Francisco. E qualquer pessoa que vê pela internet a aparição da Mãe Universal pensa que o trabalho é da Igreja Católica. Bem, este ponto nós já podemos responder rapidamente, porque o trabalho é ecumênico, não é um trabalho da Igreja Católica, o trabalho é ecumênico, então inclui o trabalho de todas as religiões.
Agora, ecumenismo praticado se refere apenas às religiões cristãs católicas ou não? Bem, isso depende. Ecumenismo quer dizer universalidade. Se é ecumênico, deve ser universal. Agora, se alguém restringe o termo ecumenismo só entre os cristãos ou entre as religiões cristãs, isso não é responsabilidade do ecumenismo. O ecumenismo inclui tudo e não só as religiões cristãs. Agora, isto depende da capacidade do devoto de ser universal. É melhor que ele seja ecumênico, cristão, entre os cristãos, do que não ser ecumênico. Agora, se ele tem capacidade, como devoto, de incluir outras religiões, de incluir outras religiões, então o seu ecumenismo será maior, será mais real. E não poderemos servir as excelsas consciências da Mãe Universal e de Cristo Samana e nos colocarmos disponível para tão sagrado serviço neste momento, sem nos identificarmos com uma religião formal estabelecida? Claro que sim. Você não precisa ter uma religião formal estabelecida para se identificar com o trabalho com Cristo ou com a Mãe Universal. A própria Mãe Universal, numa das suas comunicações, diz que ela não tem uma religião, que ela não tem religião alguma, que ela representa a religiosidade, ela representa este trabalho de nos religar com aquilo que está no alto, com aquilo que é espiritual. E você pode fazer o trabalho espiritual sem ter religião alguma. Agora, a grande maioria das pessoas talvez ainda não tenha a possibilidade de se organizar internamente para fazer isto sem um apoio formal ou sem um apoio institucional. Então, se você quer ser ecumênico, se você quer ser universalista, você pode não ter religião alguma, mas não ser como algo que faça os outros se sentirem diferentes, porque não tem religião. Então você pode não ter religião alguma e fazer perfeitamente o seu trabalho espiritual, mas respeitando e compreendendo aqueles que querem fazer o mesmo trabalho que você está fazendo, apoiados por uma religião. E ela diz que nessa impressão de que nós estamos nos tornando católicos, nós estamos falando menos de Antuak. Antuak, que é um membro da hierarquia planetária, não? E que é o responsável, o regente do trabalho em Figueira. E por que não se fala mais de Antuak? Bem, Antuak já está bastante conhecido e existem vários livros falando de Antuak. Existe no glossário esotérico o verbete Antuak, que explica muito bem o que ele é. E nós temos um contato grupal sempre muito bem trabalhado com Antuak. E ela está dizendo que é muito estranho que agora se esteja falando mais de São José do que de Antuak. Bom, o trabalho de Antuak está numa determinada linha. O trabalho de Antuak não é bem uma linha de oração. O trabalho de Antuak está numa linha um pouco mais interna e um pouco mais abstrata. O trabalho de Antuak está mais no campo das relações interplanetárias, está mais no campo do trabalho extraterrestre. E São José está sendo trazido como figura e como consciência São José, ao trabalho, porque é um aspecto de Antuak, porque foi uma das encarnações de Antuak, não? São José foi uma das encarnações de Antuak. Então, é um aspecto
de Antuaque que diz respeito à atividade orante. Então, Antuaque, no seu aspecto São José, ele está nos instruindo e está nos apresentando programas de oração. E como Antuaque, ele está fazendo um outro trabalho. De forma que nós não estamos trocando Antuaque por São José. Antuaque está revelando um outro aspecto dele. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre provas e expiações. Uma prova é uma oportunidade muito especial que nos é dada para nós evoluirmos. Então, quando você precisa de um impulso, quando você precisa de uma oportunidade para evoluir mais rapidamente, então vem uma prova na sua vida. E se você sabe viver esta prova, você vai notar que saindo desta prova, você cresceu em consciência, você caminhou. Então, uma prova não é um castigo, como muitas pessoas pensam. Uma prova é uma oportunidade de nós crescermos. Agora, uma expiação não é uma prova. Uma expiação é uma espécie de pagamento kármico, isto é, através de uma expiação você está equilibrando algo que fez. Então não é o mesmo sentido de uma prova. Eu posso estar num momento muito positivo da minha vida, não ter nenhum karma imediato para desenvolver ou para equilibrar e posso ter uma prova. Mas então aquela prova veio para que eu fosse ajudado a dar um passo, que se não fosse aquela prova, talvez eu não desse. Agora, uma expiação já é um fato de equilíbrio, já vem para me equilibrar. Pessoa pergunta: se não vivemos em uma comunidade luz e se ainda habitamos em cidades que dificultam a vivência dos ensinamentos espirituais que recebemos, como devemos agir? Então, claro que quem vive numa cidade, ela tem que aplicar muito mais a sua energia de vontade para se manter alinhada. E em uma comunidade de luz, ela, pelo menos teoricamente, tem ali um ambiente preparado para ela fazer o seu processo. Se ela está numa cidade e se ela não tem condições kármicas de vir para uma comunidade de luz, é sinal que ela necessita desenvolver a vontade em um ambiente mais difícil, em uma situação mais difícil. Mas isso de nós acharmos as coisas mais difíceis ou mais fáceis, isto é uma questão um pouco subjetiva, sabe? Porque, teoricamente, numa cidade, com toda a vida que se leva ali, certas coisas se tornam mais difíceis. Mas isto é muito subjetivo. Isto depende muito também do nosso processo interior, depende muito de como estamos naquela cidade. E podemos estar em uma comunidade de luz tendo sérias dificuldades. Isto tudo depende muito do nosso interior, depende muito da nossa situação interna. Enfim, depende muito das provas pelas quais devemos passar. Não deveríamos criar esta forma de pensamento que nas cidades é mais complicado, é mais difícil, porque de repente nós precisamos passar pela prova de ter momentos difíceis em uma comunidade de luz, para que o nosso ser, para que o nosso interno, para que a nossa mente seja polida, seja purificada,
e segundo a vontade da sua mônada, segundo a vontade do seu espírito naquele momento. Meu filho, segundo os médicos, tem depressão, diz uma pessoa. Há mais ou menos 10 anos. E toma remédios fortíssimos, sem resultados. Então, isto é porque as causas estão numa vida anterior. A depressão não começou nesta vida. Se ele está em tratamento há 10 anos, esta causa surgiu numa vida anterior. Então, é uma causa que precisa ser trabalhada com um pouco mais de lentidão, não é? Porque é uma causa muito arraigada. E você, com isso, está desenvolvendo a paciência, está desenvolvendo o seu processo de oração, porque você tem orado por ele, e não deve se desanimar por isso. Você está diante de um caso que é antigo, é um caso antigo. Então você tem que se pôr diante desse caso mais antigo com muito mais fé e muito mais paciência, porque assim você poderá ajudá-lo a dissolver essas questões nesta mesma vida. Ela é do grupo de oração, esta pessoa, esta é do grupo de oração, e no grupo eles rezam com orações de todas as religiões para beneficiar este filho dela. E ela está perguntando se isso está bem assim. Então, vocês continuem orando sem cobrar as orações. Continuem orando sem criar expectativas. Vocês oram em oferta. Oram em oferta e deixem que a oração vá agindo. Vocês orem diante da eternidade. E não se preocupem com o passar do tempo. Isto é muito importante em casos assim, em casos longos. A pessoa diz: tenho 19 anos e sempre tive imenso amor pelos animais. E ela tinha uma cachorrinha que ela não a tratou com muita atenção. E essa cachorrinha foi operada e desencarnou durante a operação. E ela conta aqui como foi o seu processo junto a essa cachorrinha. E depois que a cachorrinha desencarnou, ela ficou com um certo senso de culpa, porque não tratou a cachorrinha como ela acha que poderia ter tratado. Se você reconhece isto, é sinal que tudo isso serviu para você dar vários passos. Então agora, depois de ter passado por essa experiência, depois de ter achado que você deveria ter dado uma assistência maior para ela e tudo isto, ela acha que não correspondeu ao amor e amizade que a cachorrinha tinha para com ela. Então, você, depois de passada por essa experiência, se você reconheceu isto, você deu um passo. Você está num outro ponto. Agora você está num outro ponto. E se você tiver outro animal aos seus cuidados, o outro animal vai usufruir dessa sua experiência, vai usufruir dessa sua situação. Então você pense em daqui para diante, não pense no passado. Se a cachorrinha já desencarnou, já partiu, ela quer saber onde estará essa cachorrinha. Bem, se a cachorrinha já estiver individualizada, se ela tivesse sido já individualizada, se ela tivesse uma alma, se ela tiver uma alma dentro dela, ela estaria nesse momento no plano astral e preparando a sua nova encarnação. E é muito bom que você se desligue desses fatos passados, que é para que você limpe isso da sua consciência. Porque se ela tiver que reencarnar, eventualmente ela pode vir de novo parar nas suas mãos. E você então fazer com ela o que você não fez desta vez. Agora,
Se ela não está individualizada, ela desencarnou e volta para a alma grupo animal. Neste momento, ela pode estar dentro da alma grupo animal. E a sua intenção em restaurar tudo que você deixou de fazer, a sua intenção de restaurar essa convivência, vai ser muito bom a alma grupo receber essa sua intenção. Porque aí a alma grupo pode lhe enviar outro exemplar entre os seus seres, para que você possa colaborar desta vez muito mais para a evolução do reino animal. Então você não pense mais na cachorrinha, você pense na alma grupo e se disponha a servir o reino animal depois de ter tido essa experiência que você está relatando. Agora, lembre-se que ninguém morre, entendeu? A cachorrinha não morreu, a cachorrinha desencarnou, ninguém morre. E acontece que nós mudamos de plano de consciência, então ela também mudou de plano de consciência. Como você não sabe se ela já era ou não um indivíduo, você se dirige à alma grupo dos animais e peça à alma grupo uma oportunidade de você restaurar esta situação e de você ter a oportunidade de ter algum animal sob seus cuidados e aí agir diferente. Aquilo que nós chamamos dos nossos erros e aquilo que nós chamamos das coisas que nós criamos como culpa, aquilo são experiências e dependendo de como nós vivemos isto e de como depois reconhecemos o que vivemos, nós estamos num outro ponto evolutivo. De forma que há pessoas que aprendem errando. A grande maioria, diga-se de passagem, a grande maioria aprende errando, desde que depois reconheça o que fez e queira se transformar. Mas a grande maioria aprende errando, não foi só você que aconteceu isso. A Mãe Divina ensina a entrar no seu coração. Cristo Jesus oferece o seu coração. E o castíssimo coração de São José, diz a pessoa, também está falando em coração. Porque todos eles falam em coração. Todos eles falam em coração porque estão trabalhando a nossa relação com a nossa alma. E a nossa alma tem o seu ponto de ancoragem na área cardíaca, é no coração. Então, todas essas entidades estão nos trabalhando também no plano físico, não estão nos trabalhando só no plano espiritual. E através de chamar a nossa atenção para o nosso coração, estão nos trabalhando no plano físico. Nós temos muito mais facilidade de encontrarmos nossa alma se nos voltarmos para o nosso coração do que encontrarmos nossa alma num plano abstrato. Então é por isso é que falam todos eles em coração, porque aí nós estamos com mais possibilidades de nos sentirmos mais seguros, de nos sentirmos mais coligados do que num plano abstrato. O coração no plano físico corresponde ao ponto em que a alma está ancorada no plano material. Por isso é que todos eles chamam a atenção para o coração. E claro que no coração deles existe uma essência que em ponto infinitesimal ou em ponto bastante substancial está em nosso coração também. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho a todos.